A experiência que eu venho obtendo ao lidar com usuários de impressoras 3D é que um dos maiores problemas enfrentados por aqueles que estão começando é justamente o nivelamento da cama. Mas existem alguns mecanismos que facilitam bastante a vida do usuário quando o assunto é nivelamento. Existe o nivelamento mesh, existe o autonivelamento e dentro do autonivelamento a gente possui uma gama de opções para que a nossa vida fique um pouquinho mais fácil, né? Então a gente vai falar agora um pouco sobre os sensores de autonivelamento. É necessário que um sensor possua uma sensibilidade mínima de 0,05 milímetros para que ele consiga fazer um bom mapeamento da plataforma da impressora, e para que a impressora consiga atuar de maneira eletrônica, corrigindo, levantando e descendo o bico da impressora conforme a necessidade, para que a gente tenha uma primeira camada com uma aderência satisfatória ou uma primeira camada impecável, né? Porque a primeira camada ela é importantíssima para que você obtenha um bom resultado no decorrer de toda a impressão. Então, a altura mínima detectável exigida de um sensor é de 0,05 milímetros. O primeiro sensor que nós temos aqui é o sensor indutivo, ou seja, este sensor é extremamente sensível, ele é muito preciso e responsivo. Na verdade, ele consegue entregar uma precisão muito maior do que aquela exigida pela impressora para se obter um bom resultado e a primeira camada perfeita. O sensor indutivo ele tem uma série de vantagens, né? A primeira eu já acabei de citar para você, que é a precisão. A segunda é que esse tipo de sensor ele é muito barato. Para você ter uma ideia, a gente encontra esses sensores a apenas $1,70 no AliExpress. Pois é muito barato mesmo. Apesar de ser baratinho, apesar do preço, não subestime, porque esse sensor é realmente muito preciso e eficiente, diga-se de passagem. Normalmente esses sensores são instalados junto à extrusora, seja na frente da extrusora, seja do lado direito, do lado esquerdo, enfim. No caso aqui desta impressora, ele foi instalado na frente. Você pode observar aqui esse suporte laranja que o usuário imprimiu e fixou ele na própria extrusora. Com relação à instalação elétrica do sensor, ela é de dificuldade mediana, eu diria moderada, porque inevitavelmente você precisará mexer com os componentes eletrônicos da impressora. Você terá que soldar fios. Dependendo do sensor que você for utilizar, existem sensores NPN normalmente fechados, normalmente abertos, PNP normalmente fechados e normalmente abertos. Então, esses sensores eles possuem pelo menos 4 tipos diferentes. E dependendo do tipo do sensor, você terá uma instalação diferente. Existem muitos esquemas na internet falando sobre a instalação desse sensor, muitos tutoriais. Eu, por exemplo, disponibilizo no blog um tutorial para a instalação de um sensor indutivo NPN do tipo normalmente fechado, que eu considero uma excelente opção, porque se o sensor ele queimar, ele abre e simplesmente a impressora para. Você não corre o risco do bico esmagar a cama. Então, eu tenho lá um esquema todinho de instalação, inclusive tenho para ele normalmente fechado também. Enfim, não é muito difícil de instalar os sensores, mas um conhecimento mínimo de eletrônica, de soldar fios e talvez, dependendo do caso, até mesmo construir alguns circuitos eletrônicos, como por exemplo, soldar resistores para diminuir a tensão e fazer o acoplamento dele com a placa. Parece ser muito difícil, mas tem uma receitinha de bolo, um passo a passo mostrando de maneira que fica bem fácil, não é tão complicado. Qual é a grande desvantagem deste sensor? É que ele é acionado apenas por superfícies metálicas. Em outras palavras, se a cama não for metálica, esse sensor não pode ser acionado. E por outro lado, esse sensor ele é muito sensível ao aço.
Mas quando se trata de alumínio, a sensibilidade dele cai muito. A sensibilidade que eu digo é a distância de acionamento. Se você tiver um material como o aço, o sensor de longe já aciona. É importante que o sensor seja acionado de uma distância grande, pois quanto mais próximo da cama, mais próximo da impressão e mais próximo de sofrer algum acidente durante a impressão. Então, quanto mais longe da cama, melhor é. Acontece que normalmente a cama das impressoras ela é de alumínio, né? Então a sensibilidade do sensor cai muito. É necessário que o sensor chegue muito próximo da cama para que ele seja acionado. E a coisa piora quando o usuário coloca uma lâmina de vidro como esta que você está vendo aqui. Essa lâmina parece ser bem espessa, né? Provavelmente é uma lâmina de 4 milímetros. Mas, se você pretende utilizar um sensor indutivo e cama de alumínio, necessário é que você utilize, caso você opte por usar lâminas de vidro, uma lâmina de, no máximo, 3 milímetros, porque o sensor precisará de uma distância de aproximadamente 4 milímetros para ser acionado por uma superfície de alumínio. Portanto, se for comprar a lâmina de vidro, compre uma lâmina com 3 milímetros, com espessura de 3 milímetros. Apesar desta desvantagem, ainda assim, na minha opinião, não existe sensor hoje para impressoras 3D melhor do que o sensor indutivo. Sensores piezoelétricos. Estes sensores são baseados naqueles, tipo um alto-falantezinho que normalmente as pessoas colocam dentro dos cartões de Natal. Provavelmente você já viu isso em algum lugar, que emitem sons e tudo mais. Acontece que esse dispositivo aqui, quando ele é pressionado, ele gera pulsos elétricos. Em outras palavras, o microcontrolador consegue perceber essas flutuações e, com isso, ele consegue determinar ou tomar ações, né? Então, colocando um sensor deste no topo da impressora, quando o bico da extrusora toca na cama, esse sensor ele consegue perceber essa colisão do bico e ele aciona esta placa que você está observando, e essa placa sinaliza para o microcontrolador da placa-mãe da impressora que houve uma colisão, né? Ou seja, chegou ao término do circuito. Bom, ele é extremamente preciso e responsivo. Só que estes sensores são um pouco caros. Observe o custo deste sensor. $21, né? $14,60 aqui se você comprar apenas a parte eletrônica. Enfim, não sei exatamente aqui qual o esquema, porque como você pode observar, tem aqui o 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, enfim, de acordo com um set, o valor varia, né? Mas entre $14 e 60 centavos a $21,16 mais o frete. Então eu considero esse sensor um sensor muito caro. Além disso, eu também acho um sensor muito complexo de se instalar, porque além de você ter que fazer uma modificação muito grande, voltando aqui, ó, observe como ficou a instalação deste sensor. O cara teve que imprimir uma modificação grande para colocar na impressora dele e, enfim, na verdade esse aqui não é nem o mesmo sensor que a gente estava dando uma olhada lá na página do AliExpress, né? É um sensor diferente. Mas é isso aí que você está vendo, ele precisa estar em contato direto com a extrusora para que ele seja acionado. E aqui você observa que eu tenho o heatsink, o bloco quente aqui embaixo, e em cima do heatsink eu instalo o piezoelétrico. E aí o filamento vai descer por aqui. Olha quanta modificação você precisa fazer na extrusora, ou melhor, na impressora, para que você consiga instalar esse sensor. Então eu considero de uma complexidade muito alta. Ainda tem a parte eletrônica com os ajustes aqui dos trimpotes para aumentar ou diminuir a sensibilidade. Particularmente, apesar dele ser acionado por qualquer superfície, eu acredito que este sensor é muito complexo. Eu não acredito que valha a pena instalar esse tipo de sensor em uma impressora, porque eu nem sequer
preciso dessa sensibilidade toda para obter um bom resultado na primeira camada, sem levar em consideração que ele é caro. Então, é um tipo de sensor que particularmente não recomendo. Sensores BL Touch, TL Touch, 3D Touch, etc. O original é o BL Touch. A empresa que fabrica este sensor foi quem desenvolveu o sensor e, de fato, o resto é tudo clone. Clone chinês, melhores e piores, enfim. É um sensor mecânico que possui um custo elevado. Aqui no AliExpress, o preço dele de um sensor razoável, alternativo, porque ele provavelmente não é original, né? Apesar que aqui eles estão dizendo que de fato é original, né? A Anticlabs, né? Tá aqui, parece que o sensor é original, saindo a $35. É bastante dinheiro, não é verdade? Como é que funciona a instalação deste sensor? Ele é instalado aqui ao lado da extrusora, ou na frente, ou do outro lado, normalmente ao lado. E ele tem uma agulha aqui. No momento que a extrusora vai fazer o probe para testar a altura da cama, ele executa um processo chamado deploy, ou seja, esse pino que você está vendo aqui, ele vai descer. E daí, quando a extrusora descer, esse pino vai tocar na cama. Quando ele tocar na cama, ele vai ser recolhido de novo e aí a medição é feita naquele momento. E ele vai fazer isso no decorrer de todo o processo, de todos os pontos, da matriz que você tiver definido, a matriz de teste na cama, ele vai fazer isso em toda a matriz, né? Então é um sensor mecânico, ele possui uma bobina aqui que faz o acionamento, o deployment dele, enfim. A instalação dele é intermediária, não é tão mais difícil que a instalação do sensor indutivo. É acionado por qualquer superfície, só que a minha experiência com esse tipo de sensor é a seguinte: do nada esse sensor para de funcionar. Bom, os casos aí dos clones, pior ainda, né? Quando é clone, a coisa realmente é muito ruim. Os clones, eles têm um desgaste muito grande e é inexplicável por que o sensor para. Alguns sensores vêm com ponta de aço, né? Conforme você pode ver. Esse aqui ele possui uma ponta de aço. Essa ponta de aço é incompatível com camas que possuam tapete magnético. Então, se você tem aquela manta magnética em cima da cama, esse bico de aço é incompatível. Porém, as versões mais modernas, esse bico aqui já vem no formato plástico, então não tem esse tipo de problema. Eu não recomendo. É um sensor que funciona muito bacana, ele é muito lindo funcionando, o funcionamento dele é legal, a sensibilidade dele não é tão grande, mas é mais do que suficiente para uma perfeita camada, ou perfeita primeira camada, né? Mais do que o exigido pela impressora, só que do nada esse cara para. Então, pagar $35 para um sensor que do nada vai me deixar na mão, particularmente eu não acho uma boa ideia. O destaque para este sensor fica por conta dele ter sido desenvolvido para impressoras 3D. Ele não foi desenvolvido para outra finalidade. Todos os sensores que nós vimos anteriormente foram sensores que foram desenvolvidos para outras finalidades e aí foram adaptados à impressora 3D, especialmente o sensor indutivo. Agora, este sensor ele foi desenvolvido especificamente para a impressão 3D, mas infelizmente não sei se as versões mais recentes deste sensor continuam tendo o mesmo problema, mas particularmente eu tenho muitos sensores desse aí parados que já não uso mais porque eles simplesmente resolveram parar de funcionar. Sensores baseados em servos. Um servo motor que a gente fixa na extrusora, muito semelhante ao BL Touch, muito semelhante ao sensor indutivo, enfim. Você fixa o servo, na ponta do servo ou no eixo do servo tem um braço e na ponta desse braço você tem uma chave mecânica. Como funciona isso? No momento de fazer o probe, o servo vai girar esse braço que fica normalmente aqui na horizontal e o servo vai colocar esse braço na vertical.
Esse movimento chama-se deployment. Ou seja, ele vai fazer o deploy do probe e aí a extrusora vai abaixar e essa chave vai acionar. Com o acionamento da chave, a impressora consegue detectar, digamos, qualquer tipo de irregularidade na cama. Então ele vai fazer isso em todos os pontos. Ele faz o deploy, a extrusora abaixa, a chave acionada e aí ele volta e remove, recolhe o braço novamente para fazer no próximo ponto. Ele vai fazendo isso em todos os pontos que você definir na cama da impressora. Bom, é um processo mecânico um pouco mais demorado e não é tão preciso. De todos os sensores, este sensor é o menos preciso, porém a precisão dele ainda é suficiente para que você obtenha uma excelente primeira camada. Está dentro dos limites aceitáveis da primeira camada. Então é um sensor que funciona muito bem, porém a instalação dele é um pouco complexa, conforme você pode ver. Tem todas essas partes aqui que você precisa instalar, configurar, ajustar. E é um sensor que é acionado por qualquer superfície, justamente porque é um sensor mecânico, então não tem esse tipo de problema. E é barato, o custo não é grande. Talvez o maior custo mesmo seja o do servo, né? E por fim, nós temos os sensores capacitivos. De todos os sensores, o que eu menos recomendo são os sensores capacitivos. Apesar deles serem sensores baratos, muito sensíveis e acionados por qualquer superfície, esses sensores eles têm um ponto extremamente negativo, que por serem capacitivos, a capacitância deles altera com muita facilidade. A temperatura, um vapor quente pode provocar um acionamento do sensor, enfim. Dependendo da circunstância, ele vai entregar uma medição diferente. Portanto, esse tipo de sensor não funciona adequadamente para impressoras 3D. Bom, agora que você já viu os sensores que são os mais comuns e mais populares, a gente vai dar uma olhadinha no processo de autonivelamento com um sensor indutivo.